Olá, estamos começando um programa da série Consciência. Hoje a TV Escola traz até vocês um projeto interdisciplinar que está acontecendo em Pombal, uma bela cidade no interior da Paraíba. Tudo começou quando uma escola resolveu encarar a responsabilidade de agir na defesa do meio ambiente. Vocês vão ver que de lá para cá muita coisa mudou. Aqui no estúdio, nossos debatedores. Vanúzia Araújo da Silva, professora de matemática, e Alcilene Alves de Moraes, professora de português, ambas da Escola Estadual Monsenhor Vicente Freitas. E também Paulo Salles, professor de ecologia da Universidade de Brasília. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Com vocês, o projeto Rio Convida. Esta é a história de uma escola que, fazendo ciência, foi capaz de mobilizar toda uma comunidade em busca de um ideal. Para entender o que aconteceu a partir da iniciativa desses professores e alunos, vamos até a pequena cidade de Pombal, no interior da Paraíba. Pombal surgiu há 238 anos, numa das regiões mais secas do Alto Sertão, em pleno agreste nordestino. A vida deste povo, sua sobrevivência econômica e seus traços culturais estão intimamente ligados a este rio. O rio é festa, o rio é alegria, o rio é domingo. Final de semana, aí a gente reúne a turma e tomar um banho no rio, lá na Ponte das Populares, que tem uma pontezinha lá em Pombal, aí vai tomar um banho lá, vamos para o Areal. O rio Piancó para a nossa cidade, ele é vida. É dele de onde nós tiramos a nossa água para o consumo humano. As margens desse rio é onde são plantadas numerosas culturas de subsistência para a população ribeirinha. O rio Piancó nasce na vertente desta represa. Depois, quilômetros adiante, ele se une ao rio Peixe, vira rio Piranhas e segue rumo ao mar. Por onde passa, o Piancó é como se fosse um oásis. Só que esse tesouro estava ameaçado. Meu pai, como agricultor, ele sempre via água poluída. Mas chegar assim para conversar, dialogar em casa, a questão do rio, ele nunca teve essa preocupação. Uma das galerias de nossa cidade é vizinho à escola. Os alunos, em visitas, em loco e tudo mais, eles deduziram e descobriram que todo o esgoto da nossa cidade é lançado dentro do rio via galerias abertas que desembocam no rio. Como a escola é uma instituição responsável pela transformação do homem na sociedade, o rio Piancó vivenciando um grande problema de poluição, as pessoas não respeitando, agredindo o rio, o aluno sentiu a necessidade de interagir num problema social. Partiu do aluno, não partiu do professor. A Escola Monsenhor Vicente Freitas poderia ser vista como mais um centro de ensino e aprendizagem repleto de jovens curiosos e mestres dedicados. Mas foi aqui que surgiu um projeto exemplar. O Rio Convida. Da observação de um problema comum a todos, veio a motivação necessária para estudar o fenômeno, identificar suas causas e tomar a iniciativa em busca de uma solução eficaz. Esse projeto ele nasceu da necessidade do próprio aluno em interagir com o meio ambiente. Então, a partir daí foi que nós começamos, surgiu uma equipe de professores e essa equipe começou a organizar palestras, visitas e, consequentemente, nasceu o projeto. A primeira fase exigiu muita pesquisa.
nos livros, na internet e em todos os meios disponíveis. Depois veio a hora de colocar olhos e ouvidos bem abertos e muita disposição para ir a campo. O aluno, nesse momento, ele faz mesmo. Ele está ali, ele é como numa novela de televisão, ele é o personagem principal. Foi assim que os alunos e alunas da Escola Monsenhor Vicente Freitas começaram a medir, calcular e analisar os dados para fundamentar o projeto que colocaria em ação poder público e sociedade civil na defesa do maior patrimônio coletivo de Pombal. Quando nós partimos para a pesquisa de campo, os alunos perceberam que havia uma possibilidade de conscientizar a população, certo? E também, nesse período todinho, o aluno pôde compreender de forma realista o sentido da pesquisa científica. Porque o projeto ele começou pedagógico, mas depois ele já tomou outra direção, a pesquisa científica. O Rio Convida mexeu com toda a cidade. Com o projeto nas mãos, alunos e professores foram para as ruas. A gente chega, tenta conversar de uma maneira melhor com essas pessoas e conscientizá-las que o que elas estão fazendo está errado. E a gente tem que conscientizar a população para evitar que isso aconteça. Cada casa tem que ter uma fossa, cada casa, porque desembocando na galeria está desembocando diretamente aqui no rio. E tudo isso faz parte do projeto, a gente conscientizando a população, as pessoas, desde pequeno até mais adulto. Ao escovar os dentes, fecha a torneira, tomar um banho, passa um sabonete, aí enxagou, fecha a torneira, passar um shampoo, fecha a torneira. E sucessivamente assim a gente vai mudando os hábitos, porque a água é vida e pode acabar um dia. Eles procuraram sensibilizar os moradores de Pombal, chamando a atenção para a mudança de hábitos essencial à preservação do rio Piancó. O que eu achei mais estranho foi que as pessoas não sabiam da importância do rio para elas próprias. E também não sabiam das doenças causadas pela água poluída. Nessa caminhada, a Escola Monsenhor Vicente Freitas conseguiu a adesão de muitos parceiros e colaboradores. No primeiro momento, nós fizemos a doação de 10 mil alevinos juvenis de tilápia nilótica. Houve uma repercussão, o trabalho da escola foi um trabalho louvável, então nós doamos mais 40 mil. É um peixe que é filtrador, ou seja, ele consegue retirar do meio aquático fitoplâncton, que são plantas microscópicas, os zooplâncton, que são pequenos animais, e ainda alimentar de resto de resíduos orgânicos que são lançados no rio. As tilápias criadas em cativeiro são soltas no leito do Piancó. Após realizarmos a coleta de água no rio, agora vamos observar esta água, a intensidade de coliformes fecais presente nessa coleta que a gente fez. Dentro da escola, estimulados pelo estudo multidisciplinar de um fenômeno que faz parte de seu dia a dia, os alunos aproveitam o máximo. Se eu conheci uma matéria em química, ficava muito isolado, estudar biologia isoladamente. Com a interdisciplinaridade, um conteúdo que eu estudei em química, misturou com biologia,
Então, isso ficou para sempre na minha cabeça. Velocidade média é igual à variação do espaço, que na qual foi de 10 metros. Então, essa é a velocidade média da água nesse determinado trecho da galeria de 10 metros. É o momento em que o aluno articula os conhecimentos de biologia, de matemática, geografia, história, e em língua portuguesa ele vai transpor linguagem. O texto histórico, ele vai lá, faz um poema de cordel. Grande Piancó é motivo de satisfação, pois ajuda a abastecer a sua população. Vamos todos ajudar o rio do nosso sertão. Essa filosofia a escola adota porque possibilita ao aluno a associação da teoria e prática. A partir deles, foi que eles tiveram vontade, a iniciativa de levar esse conhecimento que eles tiveram aqui para a comunidade, através de panfletagem, através do teatro, através das músicas, fazendo com que isso se tomasse a cidade de Pombal um conhecimento desse projeto. O que está acontecendo em Pombal vai servir de exemplo para outras escolas do país. Que na Paraíba, um estado pobre, um estado problemático, encravado numa região pobre como é o Nordeste, existe uma escola numa cidade onde a chama maior desse aluno acendeu-se uma chama em defesa do nosso meio ambiente. O Rio com Vida não é apenas um projeto ambiental. Ele tem o mérito de disseminar um novo conceito no ensino e na aprendizagem de ciências. Por causa dele, essa escola ganhou um prêmio em nível nacional, conferido pelo Ministério da Educação. Os alunos do projeto, hoje, eles são protagonistas do projeto Rio com Vida. Eles vão a escolas públicas, privadas, para repassar o que eles aprenderam e conseguem elevar sua autoestima ainda mais. E é isso que nos dá alegria, que veio como resultado principal. É a participação total do alunado da Monsenhor Vicente Freitas. Hoje, a Escola Monsenhor Vicente Freitas é uma referência de qualidade e motivo de orgulho dos habitantes de Pombal e de toda a Paraíba. Nessa escola, o professor é apenas um mediador do conhecimento. O aluno aprende a fazer fazendo. Como? Ele coloca a mão na massa. Ele faz. Sem dúvida é muito emocionante ver um projeto que sensibiliza uma cidade inteira, né, Paulo? O que você me diria em poucas palavras depois de ver esse vídeo? Eu acho que a escola está no caminho certo. Primeiro, o envolvimento dos alunos, e eu queria dar os parabéns a esses alunos pelo belo trabalho que eles estão fazendo. O apoio dos professores e, finalmente, o envolvimento da comunidade. Esse é o caminho. Escola e comunidade trabalhando por um ideal comum. E vocês que estão nesse dia a dia, junto com esses alunos, em poucas palavras, como é que você definiria esse projeto? O que nos deixa assim, bastante feliz é essa capacidade que o aluno tem da conquista, de conquistar, de envolver toda a sociedade, quando eles vão às rádios, quando eles fazem uma caminhada, até mesmo dentro da escola, mobilizando os outros alunos. Então, isso nos dá bastante alegria. E você pode dizer que esse projeto te transformou também como pessoa, além de professora? Também, claro. Né? E mais interessante é que a gente descobriu uma nova maneira de aprender. Né? Isso é muito bom e motiva mais. Os meninos estão mais participativos, estão mais envolvidos, né? Não é só o giz, a aula expositiva. A gente está partindo de uma situação real, que é do conhecimento de todos. Isso fica claro, né, quando a gente vê a empolgação com que eles defendem o projeto, né? Que a gente vai ver mais no próximo bloco e vai descobrir também por quê. A gente tem aqui no estúdio uma professora de matemática, uma professora de língua portuguesa e um especialista em ecologia para falar de um projeto como esse. Não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando do projeto Rio Convida, com os professores Vanuzi Araújo da Silva, Alcilene Alves de Moraes e Paulo Salles. No final do bloco anterior, a gente deixou no ar por que para falar de um projeto de ecologia, a gente tem aqui uma professora de matemática e uma professora de português. Por que, Vanuzi? A matemática não poderia deixar de estar inserida nesse projeto, visto que quando o aluno executa as atividades práticas, ele precisa de fazer medidas, fazer cálculos, proporções. Então, é necessário que se inclua a matemática, porque é do dia a dia dele. Jamais ele faria o cálculo de dejetos lançados ao rio durante um dia se ele não fizesse uso da matemática. E a língua portuguesa, como é que ela entra? É a nossa língua materna, não poderia ficar de fora, né? E em língua portuguesa a gente trabalha com ele sempre na parte explorando a leitura e a produção de textos e os conhecimentos gramaticais, a ortografia, a fala, né, a capacidade dele de se expressar, tanto oralmente como verbalmente. Então, a língua está sempre presente. Não só a língua portuguesa, mas consideramos que o conhecimento ele não está isolado, né? Uma coisa puxa a outra. Então, é tudo muito ligado e é impossível até separar. E quando a gente está falando de ecologia, essa interdisciplinaridade ela fica mais evidente, né? Sem dúvida. Não há como falar de ecologia, das questões do meio ambiente, sem integrar todos os nossos conhecimentos. Essa é a própria natureza da ciência ecológica. E eu tenho certeza que isso se aplica também àquilo que elas estavam falando. Essa questão da interdisciplinaridade é fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais colocam como fundamento da educação básica a interdisciplinaridade, a formação para a cidadania, trabalhar com competências e habilidades sempre de uma forma contextualizada. E é exatamente isso que a gente viu nesse projeto. E a gente viu também que ele parte dos alunos, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa... Foi uma surpresa perceber que eles estavam preocupados com aquele rio que passava ali ao lado? Justamente por isso, né? A nossa escola praticamente é cortada por uma galeria. Então surgiu a necessidade do aluno entender, observando para onde iria aquela água poluída que caía na galeria. Desembocaria no rio ou teria algum outro destino? Qual seria o destino dela? Então surgiu dessa observação do aluno, de verificar para onde estava sendo escoada as águas servidas de nossas casas, de onde se lavam os carros, os esgotos hospitalares. Então, partiu dessa curiosidade do aluno de observar e concluir, ter uma dedução para onde iria o esgoto de nossa cidade. E nessa preparação para conhecer um pouco mais todas essas questões de meio ambiente, como é que vocês fizeram? Vocês chamaram especialistas para fazer palestras? Como é que foi? Nós temos uma contribuição grande da comunidade, alguns amigos. Nós temos parceiros, biólogos, professores lá. Na nossa cidade não tem universidade, mas tem Mossoró, que é pertinho. Aí tem um amigo nosso, que ele tem uma tese com essa questão ambiental e recursos hídricos. Então o professor vem, a gente traz o médico da cidade vem também, convida, vem falar sobre as doenças que essa água poluída pode transmitir. E aos poucos a gente vai envolvendo, vai convidando, né? Lá tem muito isso, essa coisa de partilhar. E tudo em torno do rio, que como você falou no vídeo, é uma festa, né? É uma festa. É importante ter essa visão do rio como fazendo parte dessa cidade. A gente daí está falando realmente de meio ambiente. E para a gente poder reproduzir essa experiência, toda a escola está inserida no seu meio ambiente, né? Sem dúvida. Então cada um pode procurar onde é que se pode intervir? Sem dúvida. Infelizmente nós temos muitos problemas para enfrentar. Esse é um dos mais sérios, a questão da água, um dos mais ameaçadores. E, de uma certa forma, todos nós temos como lidar com esse problema, ainda que não tenhamos um rio tão próximo. Então, sem dúvida, as escolas devem procurar os problemas ambientais que as afetam, que estão mais próximos delas, e isso faz as coisas ficarem mais fáceis. Como nós vimos, os alunos buscaram aquilo que eles estavam vendo, e afinal nem a própria população conhecia os problemas que enfrentava. E isso se repete também quando a gente fala do solo, quando a gente fala da vegetação, da biodiversidade. Enfim, qualquer problema ambiental deve ser explorado por aí. Então, portanto, a gente deveria ter uma inserção da questão ambiental no currículo escolar, já que... Existe. Na verdade, essa questão ambiental ela está colocada no currículo e ela deve ser tratada em todas as disciplinas, porque ela não pode ser tratada isoladamente pelo professor de biologia ou de ciência.
Por isso que eu vejo com muita satisfação essa iniciativa. As professoras mencionaram bem como as disciplinas português e matemática podem contribuir. E não há dúvida que a história, a geografia, a física, as outras disciplinas também devem contribuir. A questão ambiental é um tema transversal dos mais importantes. E afinal é a nossa vida, né? Se a gente não cuidar do nosso ambiente, sem dúvida estaremos mal. Com certeza. Ana, você também é professora de Química, né? Também. Num programa como esse, num projeto como esse, quais os conteúdos que a gente pode abordar especificamente, por exemplo, falando de Química? Olha, em Química, a gente estuda com alunos os conteúdos de acordo com a grade curricular. Os conteúdos do primeiro ano, segundo ano, né? Nessa dependência do currículo. Mas a gente tenta trazer o conteúdo para que faça o gosto do aluno, ele veja de uma outra forma. Não só aquela teoria, se a realização de uma prática. Então a gente busca, por exemplo, quando o aluno vai à galeria e coleta água poluída, nós vamos ao laboratório, de acordo com a capacidade do nosso instrumento, o aluno consegue visualizar, ver os tipos de bactéria, o que acontece ali. E quando não há essa condição de ver bem, a gente procura a universidade, outros órgãos que possam nos ajudar para que haja uma iniciação científica, que o aluno tenha essa preocupação do científico também, não ficar só na observação do relato e parar por aí. Ou seja, em nenhum momento os conteúdos são esquecidos, né? Eles são assimilados. Tem maior cuidado para não ficar só naquela coisa da prática, né? Do fazer. A gente tem um cuidado para dar o conteúdo que vai dar respaldo para ele fazer. Ele trabalha o conteúdo com uma certa metodologia e ele desenvolve tal competência para fazer tal coisa. Por exemplo, biologia. Né? Biologia vai trabalhar a coleta seletiva de lixo, a poluição da água. Aí vem para português, aí a gente vai estudar a estrutura do texto. É para fazer um cordel, então vamos estudar a versificação, vamos estudar a rima, vamos estudar aquelas sílabas métricas, né? E depois o aluno vai lá e tem a habilidade, professor, de escrever, sabendo o que está escrevendo, que cada verso tem um número de sílaba, que há uma rima de, vamos dizer, dos versos pares, o 2 com 4, o 4 com 6. Ele faz isso quando a gente estuda o conteúdo e, na prática, ele usa esse conhecimento sabendo o que está fazendo. E não simplesmente só o fazer, só a prática em si. Renato, eu acho muito importante isso que as professoras estão falando, porque muitas vezes as pessoas, comparando essa nova proposta educacional, pensam que nós estamos deixando de lado os conteúdos e que, portanto, as crianças não estarão preparadas para o vestibular ou coisas do tipo. É um engano, é um equívoco. Na verdade, o aprendizado se dá de uma maneira muito mais rápida e muito mais permanente se as coisas são contextualizadas, como nesse exemplo, e se aquelas coisas que estão sendo estudadas dizem respeito à vida das pessoas. Então, eu não tenho a menor preocupação com isso, acho que não devemos ter. Acho que é uma proposta revolucionária, buscar contextualizar a ação da escola, e não há dúvida que as pessoas estarão preparadas para a vida, que em última instância é o que nós queremos. E quando a gente parte para o campo, a gente vê quando vocês partem para o campo, isso também amplia o universo dos alunos, né? Você percebeu isso lidando com eles, que eles vão ficando cada vez mais fascinados com tudo que eles se envolvem de uma forma que nos impressiona, porque parte da observação, né? Partindo dali eles querem o quê? Aumentar o conhecimento. Então eles vão pesquisar, vão à internet, procuram livros, procuram especialistas. Então a vontade do aluno realmente é abrir um leque de informação e para que ele tenha mais conhecimento produzido. Que ele possa, com isso, sentir-se firme para ter uma opinião, emitir um parecer, né? Ter valores, defender a causa com conhecimento. E falando desse percurso do trabalho de vocês, quando que se percebeu que isso podia ir além da escola e chegar à comunidade como chegou? Isso naturalmente aconteceu, né? Chega um momento que extrapola a escola, né? Até sem o nosso controle. Naturalmente isso sai, né? Podemos ir ao vizinho, né? Ao vizinho, conversar sobre lá. Ele mora lá, perto da galeria. O que é que acontece? Ele consegue dormir? Tem muriçoca à noite? Né? E assim, pronto, já parte para o vizinho. Do vizinho, aí a gente pensa, por que não ir à Câmara dos Vereadores e propor que eles coloquem lá na pauta dele algo relacionado ao nosso rio, para discussão. Vamos ao prefeito,
mandamos uma cópia, xerografamos o trabalho, enviamos ao prefeito. E aí a gente vai lá no parceiro, lá no engenheiro, né? Vai na Emater, chama um técnico da Emater para conversar conosco. E assim, sem esperar, como o negócio vai, que chega um momento que não tem mais como ficar só dentro da escola. Né? Não dá para ficar só na escola. O conhecimento não está entre aquelas 4 paredes. Fazendo uma analogia. Saindo da escola, o menino fica mais animado, o jovem gosta disso, desse movimento, aquela coisa rotina da escola incomoda. Então, anima mais, ele fica mais envolvido, participa mais, tem mais prazer em estudar, mais prazer em permanecer na escola. E o que é interessante, porque ele se sente realmente, né, como ele é, o protagonista. Não é o professor que vai à rádio debater, o próprio aluno vai à rádio debater com a comunidade, certo? Então, quando vai à Câmara de Vereadores, a tribuna é usada por eles. As solicitações ao Poder Executivo, todas são feitas por eles. O acompanhamento, o prefeito conseguiu, pediu orçamento, mandou algo para a Câmara, como é que está o andamento disso? Então, eles têm a autoestima realmente elevada porque eles estão fazendo o trabalho. Não precisa que ninguém fique cobrando. Eles têm aquela iniciativa de ver o projeto andar, de ver a cidade melhorar e a poluição no rio diminuir, né? Ou seja, é um projeto que lida com a cidadania mesmo, né? Com certeza, não tem. Ele desenvolve esse caráter mesmo cidadão. O aluno cidadão. Pois é, eu gostaria de aproveitar suas palavras. É o seguinte, é impossível formar cidadãos se os cidadãos não conhecem a lei. É importante conhecer a legislação, saber quais são os nossos deveres e os nossos direitos. E uma sugestão que eu faço para o seu trabalho particularmente, mas para todos os trabalhos que são desenvolvidos na escola, de modo geral, é que se procure conhecer a legislação referente a cada tema. O Brasil tem hoje uma das legislações mais avançadas com relação aos recursos hídricos, a Lei 9.433 de 1997. Essa lei coloca nas mãos da sociedade a responsabilidade pelo gerenciamento dos recursos hídricos e esse envolvimento dos alunos é fundamental. A sugestão que eu faço é que vocês estudem a lei para vocês perceberem como o que vocês fazem está de acordo com o que reza a legislação e vocês terão um embasamento maior para conversar com o prefeito, com os vereadores e com os próprios concidadãos. Com certeza, professor. Eu acho que a gente vai mais pela intuição. Bom, a gente está tentando fazer o que acha que está certo, né? Então, a gente procura, nós temos uma lei orgânica que, felizmente, não abrange esses aspectos. Mas tem já outras leis maiores, né, que dão respaldo para que a gente prossiga, tente reivindicar dentro da lei, para que o aluno saiba, tenha consciência que o que ele está cobrando tem respaldo legal. Ele não está fazendo nada fora do lugar. Ele está consciente daquilo que está fazendo. Então, por isso que é importante que passamos a conhecer melhor essas novas leis ou nos atualizarmos com relação a elas. Sem dúvida. E a lei tem sempre uma filosofia. A lei não é apenas uma série de regras. Essas regras expressam uma visão do mundo. E conhecer essa visão do mundo vai contribuir muito. As nossas leis ambientais, de modo geral, além da lei das águas, é uma legislação, a legislação ambiental é uma legislação avançada, é uma legislação que tem uma visão muito interessante de como lidar com os problemas ambientais. E por isso eu recomendo mesmo, esqueçam aquela linguagem difícil, não é, dos advogados que a gente normalmente encontra, procure encontrar nas palavras da lei aquilo que é a mensagem que deve ser entendida e comunicada aos alunos. Para que a gente faça cumprir as leis, a gente precisa conhecê-las, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas vocês podem ter certeza que os legislativos desempenham um papel muito importante para a construção do país. Muitas vezes uma cesta de lixo do lado de uma carrocinha de cachorro-quente pode parecer apenas a boa vontade do vendedor. Por trás pode existir uma lei que o obriga a fazer isso. E ele, cumprindo a lei, está contribuindo para o bem de todos. Por isso é importante que nós participemos disso também e valorizemos o legislativo, as leis, o Congresso, as câmaras de vereadores, porque esse é o esteio da democracia. E para a gente deixar mais clara a interdisciplinaridade, que vocês já falaram bastante aqui, que outras disciplinas também acabaram se agregando a esse projeto? O projeto, até hoje, conta com essas 5 disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, biologia, química e história. Mas nenhuma outra disciplina se isola. Até porque física, de vez em quando, ela é solicitada também.
Então, física não está por uma questão ainda de escrita, mas quando o aluno calcula a velocidade dos dejetos lançados na galeria, ele está usando a física. Agora, o trabalho, o empenho estão mais localizados, todo o trabalho está mais localizado com essas disciplinas e com esses professores, já que estão no projeto há 4 anos. Né? Eu acrescentaria mais uma, artes, que ficou muito que claro é na muito matéria, importante, e fica claro no vídeo como isso Como isso é importante mesmo, como você falou, né? Até porque foi a partir daí que eles perceberam que eles poderiam transformar a sociedade, né? Então a gente trabalha com teatro, com música, com filme, vídeo, dança e tudo, poema, né? A arte literária, tudo é arte, né? O homem tem a capacidade de... E o bom é que a arte mexe com a sensibilidade humana, isso é que... Né, tira a inibição do menino, os meninos que vão lá à frente, que encenam, que eles escrevem o texto, a gente estuda o texto dramático lá, tudinho, os conceitos, como tem as rubricas, ele vai escrevendo sabendo aquilo ali. Na hora de executar, na prática, dele mostrar a habilidade, nessa hora, e aí envolve todo um cenário, uma expressão corporal, né, aquela coisa da timidez, é trabalhada, tudo vai ficando, claro que devagar, né? Sim. Vai ficando mais espontâneo. E quando se fala em mudança de hábitos, que é um dos objetivos desse projeto, a arte é um auxiliar muito forte, né? Justamente porque trabalha com sensibilidade também, além do raciocínio, né? Bom, no próximo bloco a gente vai conhecer ainda mais sobre o projeto Rio Convida. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, conversando sobre o projeto Rio Convida, com os professores Vanúzia Araújo da Silva, professora de Matemática, e Alcilene Alves de Moraes, professora de Português, ambas da Escola Estadual Monsenhor Vicente Freitas. E com Paulo Salles, professor de Ecologia da Universidade de Brasília. A gente viu no vídeo, no início do nosso programa, uma experiência concreta de parceria com a doação das tilápias, né? É o chamado peixamento, assim que vocês chamam? É, um procedimento, né, dentro da nossa metodologia foi esse peixamento. Nós temos um grande parceiro no município de Pombal, que é um piscicultor, ele é produtor de peixes, e por 2 vezes já doou para o nosso rio tilápias juvenis. Então, essa doação teve, basicamente, objetivos. Quais são? 3 principais. De repovoar o rio, né, aumentar a população de peixes. Um segundo objetivo, para que as tilápias, sendo espécies que se alimentam de matéria orgânica, pudessem ajudar na limpeza do rio. E um último objetivo, que é para quando a tilápia ficar na idade adulta, pronta para o consumo, servir de alimento para a população ribeirinha. Isso deixa claro, então, que a gente está falando de uma espécie de poluição que é só a poluição orgânica. Quando a gente entra com a poluição química, que pode ser a realidade de outras escolas que estejam nos assistindo, isso fica um pouco mais complexo, né? Sem dúvida. Nesse caso, talvez sejam necessárias outras medidas. Mas o conhecimento da flora e da fauna local sempre ajuda. Existem espécies que são indicadoras do estado do meio ambiente. Então é importante que a escola conheça, que os alunos conheçam os animais que estão no rio, e depois, se eles puderem naturalmente manter um acompanhamento, né, das populações que estão ali, poderem detectar problemas de poluição, como essa que você está falando, da poluição química, através da variação do tamanho das populações. Ou seja, você analisando as populações de um rio, você pode falar da saúde desse rio. Sem dúvida nenhuma. Você percebe, tem algumas espécies que são mais sensíveis que desaparecem logo no início. Uma coisa que a gente viu também no vídeo foi a questão do saneamento, né? Quando você percebe que é preciso mudar hábitos para a população não poluir, mas em determinado momento você tem um limite também, que é o saneamento. Aí a escola não pode agir, ela precisa de uma parceria, né? E aí entra a cobrança nossa, né, do nosso aluno ao poder municipal. Nós já temos registros de resposta. O prefeito encaminhou já a CAGEPA, que é a companhia responsável pelo saneamento da cidade. A CAGEPA já respondeu, dizendo que não tem verba agora, mas vai incluir no orçamento dela para daqui a algum tempo. E depois também o prefeito recorreu ao Ministério das Cidades. E o Ministério respondeu
que tem verba para isso e é uma questão de tempo para se estruturar, organizar e nos beneficiar. Mostra que determinadas questões precisam do poder público. Há um limite, né? Sem dúvida nenhuma. O poder público é essencial nesse ponto. E a participação da população também. Por exemplo, a decisão de jogar um saco de lixo vazio, ou uma lata usada ou qualquer coisa no rio, é uma decisão individual. Então, além das pessoas, do poder público, desse envolvimento que nós estamos falando, é importante que as pessoas se conscientizem que elas também têm um papel a desempenhar e que façam isso com muita consciência. E acredito que isso até já está acontecendo lá na região. Com certeza, inclusive, né, depois do projeto, já se observa que a quantidade de lixo sólido jogado na galeria diminuiu. Né? Infelizmente, continua com os dejetos sendo lançados vindo das nossas casas, porque não temos estação de tratamento. São esses recursos que nós estamos tentando reivindicar para que o poder público agilize de forma a ter uma estação de tratamento e que essa água servida, vinda da nossa casa, não mais tenha o seu escoamento no rio. Então, mudou já uma postura na sociedade, na comunidade local. Tem até, de certa forma, uma boa coleta do lixo, né? Existem carros coletando de forma sistemática todo o lixo das casas, em sacolas, mas falta ainda esse tratamento do esgoto. Então, a postura da comunidade melhorou. O aluno interferiu, entrevistou, procurou saber quais seriam os vetores, quem trazia doença para as casas, se a galeria, se o efeito da água servida ali, poluída, era prejudicial à saúde ou não daquela população. Então, os moradores deixaram claramente para os alunos que eles eram prejudicados, porque muitas baratas, ratos, chegavam às casas deles justamente por causa da galeria que estava ali poluída com esses dejetos. Para esse trabalho, né, de mudar a atitude de uma população, não é uma coisa que acontece assim da noite para o dia, né? Né? Demora muito. Educar é devagar, é um processo contínuo, lento. E aí a gente tem uma ação que é bem interessante, com resultados também satisfatórios, que os nossos alunos, eles vão às escolas. Nossa escola é só fundamental e médio, mas nós temos escola na cidade de educação infantil, né, aquela primeira etapa, com crianças. E eles levam o teatro para a escola, eles levam a música, eles conversam sobre o rio, eles falam da questão do problema do lixo na galeria, e as crianças vão, a gente acredita, a criança, ela se educa mais rápido, ela muda de atitude mais rápido do que um adulto. Esse é o protagonismo que você falou no vídeo, né? A importância desses alunos serem protagonistas desse projeto. Né? Aí entra a autoestima. Ora, é ele que faz, o aluno. O professor fica ali só por trás, né? Dando aquela sustentação, orientando aqui. Mas quem está lá na frente é o aluno. É ele que cria, é ele que produz, é ele que inventa, é ele que atua, ele que dramatiza. Então, na hora que você faz, você se sente útil. E o homem, quando se sente útil, ele fica mais feliz, né? A sua participação. Então, essa questão da utilidade. E ele começa a compreender que o que ele aprende na escola serve. Tem serventia para a vida dele. Isso é educar para a vida. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Eu achei interessante o título do projeto, né? Convida, o rio convida. Na verdade, é o rio inteiro que convida. Nós estamos vendo uma ação muito elogiosa desenvolvida na cidade de vocês, na cidade de Pombal, no rio Piancó. Mas o que nós precisamos ter em mente sempre é que o rio não é uma unidade isolada. Todos os problemas ambientais devem ser tratados como um conjunto de coisas que estão interligadas e que se influenciam mutuamente. Então, naturalmente, vocês lá em Pombal devem receber água que vem de um outro lugar, que provavelmente recebe poluição de outro lugar. E da mesma forma como vocês estão preocupados, essa população acima, rio acima, também deveria estar preocupada com as mesmas coisas que vocês. E, da mesma forma, as populações que estão abaixo de Pombal, lá no Rio do Peixe, no Piranhas, também vão receber o impacto ambiental que vocês causarem no rio. Tudo isso para dizer o seguinte: a legislação, a lei que eu me referi ainda há pouco, a 9433, ela trata da bacia hidrográfica e não apenas dos rios isolados. Então, a sugestão é que a sua escola, e não só a sua, mas todas as escolas se identifiquem dentro de uma bacia hidrográfica. Todos nós estamos ligados, então moramos em alguma bacia hidrográfica. E aquela água que nos abastece, de alguma maneira, também está conectada
com outras águas de outros rios ou riachos dentro da mesma bacia. E como tudo isso forma uma unidade, o trabalho que vocês estão desenvolvendo precisa ter continuidade nas outras escolas, nas outras regiões da bacia. Por isso é muito importante que vocês estimulem os alunos, que todos os professores, todas as escolas estimulem os seus alunos para trabalhar a unidade integrada e não ficar apenas restrito àquele mundo que é aquele que a gente vê. Eu acredito, professor, até que o projeto começou dentro da escola por causa de uma galeria que passa ao seu lado. Saiu da escola, foi para a comunidade de Pombal. Com certeza o próximo passo é expandir para as cidades que estão prejudicadas tanto quanto nós, os pombalenses. Então nós vamos à cidade de Coremas, a Paulista, a todas as cidades, tentar mobilizar essas pessoas para que também se envolvam nessa proposta de despoluir o rio. E que cada governo municipal ou estadual também tenha essa preocupação na sua região, de forma local, tentar inovar para poder trazer recursos. Porque não adianta ter uma estação de tratamento em Pombal se de outra cidade vem e é jogado no nosso rio. Não adianta Pombal tratar e Paulista não tratar desse problema. Então, tem que ser uma ação conjunta. Eu acredito que será provavelmente o nosso próximo passo. E nessa ação conjunta, os comitês gestores das bacias também podem ser excelentes parceiros, né? Perfeitamente. Os comitês de bacia hidrográfica são a unidade de gestão. E a sociedade deve participar juntamente com os empresários do setor produtivo e com o poder público. Na verdade, o comitê é um parlamento onde se reúnem representantes desses três setores. E os três setores têm que trabalhar de uma maneira integrada. Não há como resolver problemas relacionados à água isoladamente. Os três setores têm que estar perfeitamente afinados. Isso, o projeto deixa bem claro, né? Isso. Falando de projetos, você também tem um projeto chamado Sala de Leitura. Exato. É um projeto desenvolvido na Universidade de Brasília, com o apoio do CESP, da gerência do Núcleo de Interação Educacional, pelo Instituto de Ciências Biológicas e outros parceiros. Esse projeto Sala de Leitura busca, digamos, contribuir com ações como essa, usando textos jornalísticos como material didático. Nós sempre ouvimos falar que o jornal é um excelente material didático, e de fato é. Por quê? Porque a matéria jornalística, o texto jornalístico em geral, ele tem essa visão interdisciplinar que nós buscamos. O jornalista sempre procura ouvir várias fontes. Ele tem um componente de contextualização que facilita o nosso trabalho. Ele é sempre atualizado. E principalmente o que a gente vê hoje, a imprensa está cada vez melhor na cobertura dos temas científicos. Então, muitos textos, é uma pena, o texto é publicado no jornal e no dia seguinte esse jornal não vale mais nada? Vale embrulhar peixe, né? De jeito nenhum. Vale como material didático. Então, o nosso projeto ele tem exatamente esse objetivo, reunir textos jornalísticos, buscar os elementos da interdisciplinaridade, buscar informação atualizada. E quando nós colocamos, por exemplo, 10 textos sobre água, um ao lado do outro, enfocando temas diversos, a gente tem em mãos um material preciosíssimo. Então, é um projeto que a Universidade de Brasília desenvolve. As escolas que estão relacionadas com a UNB pelo programa de avaliação seriada são automaticamente nossos parceiros e, da mesma forma, outras escolas podem entrar em contato conosco, buscando o CESP, www.cesp.unb.br, e nós podemos dar alguma uma escola lá em Pombal, no interior da Paraíba, teria esse suporte? Nós poderíamos solicitar esse suporte? De passar as suas mãos. Então, para que a gente tenha a informação mais rápida e atualizada, né? Porque a gente mora no interior, para comprar um livro, você tem que viajar, então é diferente do lugar mais desenvolvido. Então, a gente gostaria de ter esse intercâmbio, de procurar ter mais informação atualizada junto com a UNB. Sem dúvida, não. E eu queria alertar vocês que a internet hoje disponibiliza textos de grandes jornais, de muitos jornais do país. Então, na pesquisa na internet, vocês também podem ter acesso a esse material. E eu acho que isso serve para todo mundo que está vendo o programa também. Sem dúvida. Isso está acessível a todas as escolas, independente da sua realidade. E falando dessa realidade dessas escolas, a gente tem, por exemplo, na Amazônia, locais onde a natureza é exuberante. E muitas vezes, felizmente, ainda não há, muitas vezes há, é claro, muitas vezes ainda não há essa depredação. Mesmo assim, é importante se começar um trabalho, né? Sem dúvida. Olha, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: muito melhor é prevenir do que remediar. Corrigir um problema como esse que a gente viu no filme é muito mais difícil do que buscar manter o equilíbrio ambiental. Em se tratando de água, nós não queremos ter um copo d'água no futuro. Nós queremos os rios fluindo dentro da natureza, garantindo a vida das plantas, dos animais
É isso que nós queremos. Esse é o ambiente que nós precisamos. Não se trata apenas de dizer, não, você não vai morrer de sede. Eu quero que as plantas e os animais estejam lá para formar essa unidade que faz com que a água corra pura. E nesse sentido o Brasil é estratégico em termos mundiais, né? Olha, tem sido. A nossa preocupação é que com esse descuido, digamos assim, a gente venha perdendo terreno cada vez mais. E hoje, só para você ter uma ideia, 84% dos esgotos da cidade são despejados nos rios. Aquilo que nós vimos acontecer em Pombal, infelizmente, é a realidade de 84% das cidades desse país. Se nós não fizermos alguma coisa, sem dúvida nenhuma, as coisas vão ficar muito complicadas. E voltando para a escola, voltando para esse projeto, como é que foi a atuação da coordenação pedagógica no Rio Convida? Houve alguma resistência ou foi uma parceria que se deu desde o princípio? Todo mundo caminha junto, né? A nossa parte de pedagógica lá, a coordenação pedagógica, é do combinamento, né? Tá todo mundo ali junto, procurando sempre fazer o melhor na escola pública, né? Acabar com aquela história de que a escola particular é melhor, mas nós também podemos fazer uma escola pública de qualidade, né? Boa, isso. E a gente tem o apoio, nós temos 2 supervisoras na escola, disponível para tudo, iniciamos grupos de estudos para entender toda essa metodologia nova, né? O pedagogia de projeto é mais uma maneira de trabalhar, de passar os conteúdos para o menino, é mais uma metodologia nova. E a gente começou com um estudo junto com a parte pedagógica para compreender como funcionava essa coisa de desenvolver competências, habilidades relacionadas a um conteúdo, seguindo uma tal metodologia. Então, passamos por tudo isso aí. A escola toda aprendeu, né? A escola toda tem mantido esses grupos de estudo há 4 anos ou mais que a gente vem procurando entender todas essas mudanças da LDB, dos PCNs, né? A gente tem os grupos de estudos direitinho para compreender tudo o que está acontecendo para fazer o melhor para o nosso aluno da escola pública. Nossa escola não é uma escola vamos dizer, de centro. Nós ficamos na periferia da cidade. Então, nossos alunos são alunos pobres, né? Lá eles não têm um computador em casa. Lá o livro que ele tem é esse do programa do governo. Tá entendendo? E a escola procura, temos um laboratório de informática lá na escola, então é feito lá a pesquisa, o menino tem acesso a essas novas tecnologias. É uma oportunidade, né, desses alunos para não ser tão excluído desse processo. Inclusive, Renata, além de ser alunos de periferia, uma boa parte é da zona rural. Que o expediente está ali integral, terminou, volta para a casa dele, não tem mais aquele contato com a escola. Então a gente tem que tentar, com essa nova metodologia, com esses projetos, fazer com que o aluno tome gosto pela escola. Viva a escola com qualidade, ele sinta prazer em vir para a escola. Porque terminou ali. Então, quem mora na cidade pode vir no horário oposto para uma atividade do projeto, mas eles não, eles têm simplesmente aquele horário, porque tem um carro com hora marcada para levar e trazer todos os dias. Então a gente tem que ter uma dedicação para que esse aluno sinta prazer em estar na escola. Temos alunos que vêm de um município vizinho, antes ele sai de casa, zona rural, aí vem para uma cidadezinha chamada Cajazeirinho. Por exemplo, quem estuda no turno tarde, sai de casa de 9h30 a 10 da manhã, vem para essa cidadezinha, aí da cidadezinha pega um outro transporte, chega à nossa escola de 1h10, 1h15, assiste aula até 5h45, volta de novo, então chega em casa 8h30, 9 horas da noite. Então chega cansado, né? E a gente, claro que só aquele momento na escola não é suficiente, é bom que ele tivesse oportunidade de também estudar em casa. E essas coisas novas que a gente fica tentando não inventar, não acertar, né? Ousar, a gente tem essa força, assim, de tentar, se não deu muito bom o resultado, aí a gente faz a avaliação, nós temos toda ação feita, a gente aí conversa com os alunos, ele participa da avaliação, ele diz o que ficou claro, o que não ficou, o que precisa melhorar, nós sentamos com a parte pedagógica também, analisamos direitinho,
e sempre tentando fazer o melhor para que esse cidadão não entre mais um nessa lista de exclusão. Né? E o vídeo deixou claro, e vocês aqui no estúdio deixaram mais claro ainda, que vocês estão conseguindo esse objetivo. Né? Que essas crianças que estão se dedicando tanto também vão ser cidadãos muito melhores no futuro. Parabéns e muito obrigado pela presença aqui conosco. Vanúzia, Alcilene. Obrigada a você. Obrigado. Obrigado também, professor Paulo. Muito obrigado. E obrigado principalmente à sua audiência aqui na TV Escola. Esse foi mais um programa da série Consciência.